Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem. Vou trazer aqui as últimas palavras da presidente do IBGE, que saiu hoje, sexta-feira, deixou o cargo, disse que não volta, pediu o boné, deixou uma carta para os funcionários do IBGE. Muito interessante, e essa carta revela muitas coisas bacanas. Quero que você fique aqui, vou ler para você. Acho que isso é sensacional e demonstra exatamente o carinho e a afeição da presidente e também o que ela pensa sobre o censo enfim, até concurso, quem sabe, pode vir aí. Ó, fique aí, eu sou o Daniel, não esquece no final aí de like, faça de comentário, siga-me por aí, me propague nas suas redes sociais, é só isso que você me deve aqui. Legal? Eu sou então treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizar esse conhecimento nos concursos, na OAB, no Enem e pela vida afora. Fui servidor público, sou advogado há 30 anos, sou coach de concurseiros há 15, fui coordenador, me fugiu a palavra, fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos durante muito tempo. Sou autor de 2 livros, um deles está aqui, ó, só sobre como estudar com mais eficácia. Beleza? Bom, olha só. O presidente do IBGE, você sabe, havia pedido demissão, mas estava naquele negócio, ela disse, ó, vou esperar o novo presidente ser nomeado para daí eu sair. Só que chegou na sexta-feira hoje, ela pegou e, bom, acho que vou pedir para sair, dia 9 de abril. Né? E ela faz uma carta muito legal que eu vou ler para você, e você vai sentir aí o drama do pessoal do IBGE, representados pela, agora já quase, ex-presidente. Ela diz aqui, ó, estimados IBGeanos, no dia 26 de março de 2021, com muito pesar, anunciei que por motivos pessoais e familiares deixaria o cargo de presidente do IBGE. Meu último dia oficial à frente do Instituto será sexta-feira, 9 de abril, hoje. Nos últimos 2 anos, servir nesta função tem sido uma honra extraordinária, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com espírito de gratidão, gostaria de compartilhar minha avaliação sobre as conquistas alcançadas pelo IBGE nestes tempos tão desafiadores. Não sem antes congratular a todos pelo trabalho e engajamento, cuja excelência é a marca registrada do corpo técnico do IBGE. Como todos sabem, o IBGE e o país enfrentaram desafios significativos nos últimos 2 anos. Cheguei à presidência do Instituto e há apenas 17 meses do início do Censo Demográfico 2020, nosso maior e mais complexo processo e projeto, melhor dizendo, institucional. Contudo, fomos todos surpreendidos pelo advento de uma pandemia que alterou o nosso planejamento inicial e nos impôs uma série de desafios, dentre eles repensar a forma como coletamos os dados e formular instrumentos inovadores para mensurar o impacto da pandemia na economia e na sociedade brasileira. Devo dizer que estou muito orgulhosa de como o IBGE se posicionou para enfrentar esse desafio sem precedentes. Os talentosos e dedicados IBGeanos honraram a tradição de 85 anos de excelência do Instituto, superando barreiras e gerando as mais produtivas soluções. Apesar da pandemia, podemos enaltecer o fato de que nos últimos 13 meses o IBGE manteve toda a sua produção estatística sem nenhuma interrupção. Para alcançar este resultado, nos ancoramos estrategicamente em 6 linhas principais de ação que envolveram tanto o impulsionamento de processos já em andamento na casa, quanto a realização de esforços disruptivos com o objetivo de acelerar o procedimento, ou melhor, o processo de modernização do IBGE, em especial no que tange a coleta de dados. A primeira linha de ação estruturante foi a migração imediata de cerca de 10 mil funcionários para uma plataforma de trabalho remota, uma escala nunca antes experimentada pela instituição. E em um período de 5 semanas, concluímos a transição para o modelo de trabalho remoto, alicerçado em fluxos e processos de trabalho automatizados, implantação da assinatura eletrônica e adesão ao SEI. Segundo, e concomitante, tudo junto, né? Impulsionamos o uso e a absorção de novas tecnologias e ferramentas no uso, processamento e análise de dados. Buscamos potencializar o uso de ferramentas tecnológicas na coleta de dados e, ao mesmo tempo, intensificar o uso de registros administrativos nas pesquisas regulares. Ferramentas e recursos como web scraping, big data e pareamento de dados
de base de dados são grandes exemplos de áreas em que foram verificados significativos avanços para a manutenção da produção estatística e geocientífica na pandemia. Neste contexto, a parceria firmada com a Receita Federal com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi um marco histórico na agenda do uso de registros administrativos no país. As parcerias também firmadas com o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania e Ministério da Justiça, entre outras, são emblemáticas nesse avanço de forma significativa no papel do IBGE como coordenador de fato do Sistema Estatístico Nacional. Terceiro, tornamos a comunicação interna mais fluida e frequente, fortalecendo o nosso intercâmbio de informações durante a pandemia. Essa iniciativa foi fundamental para a integração das diferentes áreas do IBGE. Criamos novos fóruns virtuais com uma média de 200 membros em cada estado quase toda semana, servindo como instâncias de intercâmbio em tempo real entre as diretorias e a rede de coleta. Essa iniciativa se mostrou uma ferramenta eficaz para curtos loops de feedback entre as equipes e identificação de oportunidade de melhoria em meio às muitas adversidades que enfrentamos na coleta. Quarta linha de ação envolveu a implementação das primeiras pesquisas de pulso na história do IBGE, que tinham como principal objetivo capturar em tempo hábil os impactos da pandemia na economia nacional. O PNAD Covid-19 acompanhou a evolução do mercado de trabalho e os impactos na saúde da população com divulgações mensais e semanais. Já a pesquisa Pulso Empresa, com divulgação quinzenal, coletou informações sobre o desempenho das empresas nesse cenário de adversidade. Essas pesquisas se tornaram modelos internacionais com reconhecimento de instituições multilaterais e o convite inédito para que o IBGE, representando o Brasil, participasse do 8º Fórum Anual de Estatística do Fundo Monetário Internacional como palestrante, em um painel junto a outros países que enfrentaram com sucesso a geração de estatísticas durante a pandemia. Na quinta linha de ação, enfrentamos o desafio de desenvolver e alavancar um modelo de capacitação à distância com ações adaptativas e inovadoras na estratégia de capacitação organizacional e com a nossa Escola Nacional de Ciências e Estatística, a ENSE, funcionando integralmente em plataforma virtual. Sob esse modelo, milhares de funcionários foram treinados simultaneamente em um curto período de tempo, especialmente os profissionais que viriam a atuar nas pesquisas de pulso. Essa plataforma foi estruturante ao tornar viável a condução de todas as demais ações. Por último, não menos importante, trabalhamos para melhorar a acessibilidade dos diferentes tipos de usuários, desde os formuladores de políticas até os cidadãos, às informações produzidas e coordenadas pelo IBGE. O Hot Site Covid-19 foi concebido com o propósito de centralizar todos os dados em produção relacionados à Covid, de forma a tornar a experiência do usuário mais interativa, principalmente por meio de painéis. Pensando assim, o IBGE precisará realizar o censo demográfico, operação que mais do que nunca será fundamental para o futuro do Brasil. O censo funciona como uma plataforma de inteligência que viabiliza e aprimora a tomada de decisões políticas públicas nos 5.570 municípios do país. A importância do censo é reafirmada pelo próprio contexto de pandemia que coloca ao país uma ampla gama de profundos desafios. O censo é crítico nesse processo, uma vez que só ele será capaz de revelar com precisão essa realidade, subsidiando assim a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas. Tenho a convicção de que podemos lançar bases sólidas para as operações censitárias, para que a operação censitária seja implementada. O próximo censo terá como lastro o aprendizado e os avanços científicos, técnicos, viabilizados nos últimos meses, mas também se apoiará na expertise e na experiência construídas pelos IBGeanos ao longo de décadas. Podemos apontar 3 sólidos pilares para a realização do próprio censo. O primeiro é que a operação contará com um modelo misto de coleta, incluindo entrevistas presenciais, telefônicas e online. O segundo pilar é a tecnologia de fronteira, a ser aplicada na supervisão e no monitoramento em tempo real da operação censitária, fortalecendo a cobertura e a qualidade da operação como um todo.
O terceiro pilar, a execução da operação, se baseará em um amplo benchmarking, protocolos de saúde e segurança para a coleta de dados, nacional e internacional, melhor dizendo, que inclui as melhores práticas de adoção, fornecendo diretrizes claras para os entrevistadores e entrevistados. Todos esses trabalhos já foram encaminhados através da nossa experiência recente e em acordos de cooperação técnica com outras instituições de ponta. Gostaria de concluir esta carta agradecendo a todos os IBGeanos que, nesses últimos 2 anos, dedicaram-se de forma extraordinária para que juntos pudéssemos enfrentar com técnica, profissionalismo, galhardia e serenidade os desafios que nos foram impostos. O talento, o trabalho árduo e a resiliência dos IBGeanos foram e continuarão sendo fundamentais nessa trajetória. Foi um grande privilégio, uma grande honra ter servido a esta instituição singular. O IBGE é uma verdadeira joia no serviço público brasileiro, uma instituição da qual todos devemos nos orgulhar como cidadãos brasileiros a cada dia de nossas vidas. Com profundo respeito e gratidão, Suzana Cordeiro Guerra, presidente do IBGE. E aí, ela termina a carta, mas eu quero destacar aqui a importância que ela dá ao censo, né, que por enquanto está no lusco-fusco e aguardando o orçamento, e também, por conta disso, a importância que nós temos reflexamente do concurso para o censo que, se Deus quiser, vai acontecer em breve. Tá legal? Eram essas as palavras que eu queria trazer, porque são muito importantes, hoje, por último, né, presidente do IBGE, a Suzana Cordeiro Guerra. Ok, pessoal? Eu acho essa carta sensacional para a gente continuar focado, continuar trabalhando em prol dos nossos objetivos. Vai, foque aí. Bem, no final é o seguinte, me dê like se gostou, se dislike, pode dar dislike, comente. E a única coisa que se me paga aqui é me seguir, destravar o sininho aqui embaixo, me seguir e me propagar nas suas redes sociais também. Valeu! Um grande abraço, até mais. Se você puder, cuide-se. Tchau, tchau!